Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo, com um cenário diferente. Vou tentar assumir esse cenário, mas não prometo muita coisa, porque nessa quarentena tenho surtado com decoração, querer mudar as coisas. Mas enfim, não era disso que eu ia falar sobre TCC em jornalismo. Pra quem não me conhece, eu sou a Thaís Uehara, faço jornalismo na Fapcom, estou no meu último ano e vim aqui contar um pouquinho pra vocês sobre como tá sendo esse percurso do TCC, como que tem sido surtos, enfim, toda essa coisa. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre como eu escolhi, né, o meu projeto de TCC. Eu tinha duas escolhas, mais ou menos. A minha primeira escolha era talvez seguir a mesma linha que eu segui na minha iniciação científica, que eu não terminei, que era pra falar sobre a relação da evolução tecnológica em relação ao luto. Enfim, era só um papo que eu achava muito interessante, super Black Mirror, adoraria pesquisar, eu gostei bastante de ter estudado sobre. Eu acho que super tem a ver com a área que eu trabalho, que é a área de mídias sociais, então poderia ser um dos caminhos que eu pudesse seguir. Outra seria fazer alguma parte mais na área de dados, que eu sou muito interessada também, de pesquisa, mas eu confesso que não é um assunto que me dê tanto tesão, então não fiquei muito emocionada com isso e logo foi uma coisa que eu descartei. E a terceira, eu falei duas, né? Na verdade eram três. A terceira que eu tinha em mente era um trabalho que eu tive ideia, assim, lá acho que no final do primeiro ano, começo do segundo ano, que era a ideia de fazer um trabalho retratando os artistas e as figuras icônicas da Avenida Paulista. Porque desde, assim, da minha adolescência, ia muito pra Paulista, vi muitos marcos de lá serem construídos, muitas coisas começando, muitas coisas terminando, tanto na minha vida pessoal, quanto observar mesmo a Paulista. Então, a Paulista sempre teve um pedaço muito forte, assim, na minha vida. E eu adoraria falar um pouco mais sobre ela e principalmente contar sobre essas histórias, né, que a gente fazem tão parte do nosso dia a dia, mas a gente não conhece. Tem muitas pessoas que eu vivo encontrando na Paulista. Tenho certeza que todas as pessoas que frequentam lá com certa frequência também vão reconhecer. E eu queria saber mais sobre quem são essas pessoas, divulgar as histórias dela, porque a Paulista não é só o MASP, não é só o Shopping Center 3, não é só o Parque Trianon MASP, não são só essas coisas mais físicas, mas ela também é feita de pessoas, né? Seja as pessoas que sempre estão ali transitando, quanto as pessoas que fazem parte do nosso cenário da Avenida Paulista. Então, queria muito contar um pouquinho sobre essas histórias, não só contar, mas conhecer elas, sabe? Eu acho muito bacana fazer as entrevistas. E eu fiz um trabalho na Avenida Paulista onde a gente entrevistou 3 moradores de rua e, nossa, eu nunca vou esquecer do seu Nailton. Ele contou um pouquinho sobre a história de vida dele, assim, em menos de 2 horas, e eu já fiquei muito, muito emocionada. É um trabalho que eu nunca vou esquecer daquele homem. Queria muito trazer isso de alguma forma. Então, essa foi a ideia que eu tive lá atrás. Falava, em algum dos trabalhos de faculdade que eu fazer, eu pego essa ideia. Só que aí as coisas foram desenrolando, eu nunca achava um formato de trabalho que eu falasse, não, esse trabalho merece. Sempre peguei outras histórias, sempre pegamos outros viés, então acabou que eu nunca tive a oportunidade. E aí, chegando perto do TCC, né, tinha que decidir logo pra fazer ali o pré-projeto, ser aprovado e ver quem seria meu orientador. E aí, eu falei, será? Talvez. E eu lembro muito claramente de ano passado, mais ou menos na mesma época do ano, eu já tava desesperada, querendo fazer 1000 coisas do TCC e tudo mais, mas ainda tentando decidir se eu ia fazer ou não com o meu melhor amigo, que é o Matheus. Beijo, Mate. E eu falando pra ele, tipo, olha, a gente precisa decidir logo, porque se você não for fazer comigo, eu preciso adiantar muita coisa, porque sozinho vai ser bem mais difícil. E em julho do ano passado, a gente decidiu que ia fazer junto. E aí começa a história de tragédia. Brincadeira. Mas foi muito bacana, né, ele ter assumido essa missão junto comigo, fiquei super feliz. E aí a gente começou já a discutir algumas coisas, puxar algumas leituras, porque uma das coisas que a gente discute no jornalismo, ou pelo menos da minha faculdade, em relação ao TCC, é que muitos são livro-reportagem. Pra quem não sabe, livro-reportagem deixa eu procurar uma definição mais bonita do que simplesmente as palavras da minha cabeça. Livro-reportagem é um gênero literário e jornalístico
em que o autor narra uma detalhada e extensa reportagem que não seja suportada pelas mídias convencionais do jornalismo, como jornais e revistas. O gênero vem do jornalismo literário, uma especialização no jornalismo, e é o que une a literatura e o jornalismo. Pra quem não sabe, muitas pessoas que fazem jornalismo, na verdade, são grandes escritores, como o meu melhor amigo. E muita gente da minha classe tem esse ímpeto por escrever, também tem a galera, né, mais de audiovisual, mais de áudio, mais de documentário, mas uma coisa que eu vejo bastante é livro-reportagem. Muitos escritores, assim, sensacionais. Então, muita gente optou por livro-reportagem, ou já era algo... Era o primeiro formato, assim, que vinha na mente. Ou era livro-reportagem, ou era monografia. E uma das coisas que a gente andou pensando é que monografia não ia comportar muito bem, porque, afinal, a gente quer contar as histórias dessas figuras icônicas, então a gente ia mais pra essa parte de livro-reportagem. Então, a gente queria muito trabalhar esses elementos literários, sem ficar muito maçante, e realmente trazer esse tom de voz, essa proximidade da pessoa com o leitor. Então, a gente optou fazer por um livro-reportagem, porque a gente não sabia muito bem quais eram os outros estilos de livro que a gente poderia fazer. Estamos indo mais pro lado de perfis, um compilado de perfis e um tom mais ensaístico. Mas ainda estamos definindo isso porque tá um pouco difícil fazer isso na parte teórica, né? Bom, passando essa primeira parte de escolha do tema, a gente começou a dar uma pesquisada, mas fizemos até um dia que a gente foi super cedo pra Paulista, acho que a gente se encontrou lá umas 9, 10 horas da manhã e ficamos, tipo, até as 7 da noite só observando o pessoal, vendo quem que para pra ver, conversando com alguns, porque eles são, os artistas que são da Paulista, eles são muito abertos ao diálogo, então eu achei super bacana. Enfim, já fizemos algumas coisas, minha bateria da câmera tá acabando. Enfim, isso foi muito gostoso, né? Essa foi uma parte muito gostosa de fazer. Já coletamos vários depoimentos e agora a gente tá na parte de fazer o pré-projeto pra ir pra pré-banca, alinhando já alguns pontos, porque a ideia, né? Ai, dá até vontade de chorar. A ideia era fazer muitas entrevistas com o pessoal na rua, fazer muita entrevista com as pessoas que param pra ver, os artistas de rua, mas devido a todo o cenário atual, tá um pouco difícil. Então a gente tá remanejando algumas coisas, mas sem perder a essência. Conversamos bastante com nossa orientadora e, enfim, tá bem encaminhado. Eu tentei pegar pra escrever um capítulo, ou pelo menos um rascunho, assim. Já entrei em parafuso, então vou tentar primeiro terminar essa parte mais metodológica e depois realmente partir pra escrita. Porque a gente já tem muito depoimento, então acho que isso já ajudou bastante, a gente ter feito isso antes da pandemia. Mas confesso que já entrei em parafuso várias vezes, que o Matheus já surtou comigo e já deu umas broncas comigo. Enfim, estamos fazendo em dupla. Nossa pré-banca deve ocorrer daqui 1, 2 semanas ou 3, não sei. Tá me dando frio na barriga só de pensar nisso. E basicamente o andamento do meu TCC até este exato momento que eu gravo o vídeo, basicamente isso. Fizemos essa parte da escolha e um pouquinho do comecinho pra vocês. Se vocês quiserem, posso dar mais detalhes, posso fazer, sei lá, vlogs de quando estiver fazendo TCC e juntando tudo isso pra contar um pouco pra vocês, porque eu acho que é um momento de muito desespero, porque afinal é o fechamento de um ciclo e parece, né, que os 4 anos, ou os 4, pelo menos assim, pra jornalismo, esses anos aí estudados só vão valer a pena se você passar na banca, no TCC. Então eu fico muito nervosa por isso. E eu acredito que vocês também fiquem. Não sei mais o que falar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se sentido um pouco mais acolhidos, talvez ouvidos em relação a essa temática. Que dê tudo certo no TCC de vocês também, se vocês estiverem fazendo, é claro. E também pra vocês ficarem mais tranquilos, porque TCC não é tão bicho de 7 cabeças quanto parece. Se você tiver uma boa planilha e um bom amigo pra te puxar, tudo vai dar certo. E se você não tem um bom amigo, cara, sei lá, coloca a Siri pra gritar com você de vez em quando. Ou só um outro amigo, mesmo que não seja do TCC, falando assim, cara, toma vergonha na cara, vai escrever um capítulo. Sem desespero, gente. É uma pandemia, todo mundo vai levar em conta, tá tudo certo. Vamos passar por isso juntos e, se Deus quiser, esse TCC vai sair. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de clicar aqui pra ver outros vídeos que estão passando, clicar no gostei e eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até mais. Tchau!
not for me to say.